depois que eu já marquei quanto de PEP que eu quero e quanto de PINSP que eu vou fazer, eu vou acoplar no rosto do paciente. Ó, paciente muito gordinho, com a cabeça grande e tudo, eu viro ao contrário. Eu consigo garantir a boca e o nariz aqui é maior. Então, ó, eu pressiono e aí eu sei que tá dando PEP. Filma bem aqui, ó. Eu sei que tá dando PEP. Ele tá chorando, tá respirando, vai variar, claro, tá? E aí, ó, eu sei que eu tô mandando aquilo que eu deixei marcado pra ele, tá? Eu tenho todo esse controle aqui nesse manômetro de pressãozinha. Então eu sei exatamente quanto tá ficando de PEP e quanto tá indo de PINSP. É isso. E aí, gente, com o paciente entubado, eu preciso colocar a mesma pressão que eu vou colocar no Neuti, vai ser a pressão que a gente está usando no ventilador. Não adianta eu colocar uma pressão mais baixa, ainda mais com um paciente grave. O que vai acontecer? Eu não vou dar o suporte que ele precisa e ele vai saturar no Neuti, mesmo tendo 100% de FI, né? No Neuti a gente faz 100% de FI, a gente não consegue regular essa concentração de oxigênio, tá? Porque acima de 8 litros a gente dá 100% de FI. Acima de 8 litros de oxigênio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desconectar, tá? E vou colocar aqui no meu paciente. Logo, ele já vai me dar a PEP. Olha, ele tá fazendo uma 10 de PEP. É um absurdo isso. Ele tá com 6. Então, eu vou baixar. Vou deixar próximo do 5, entre o 5 e o 10. Tá entre 6, 7 e 8. Por aí, mais ou menos, tá? E aí, eu vou mandar a inspiratória pra ver quanto é que tá. Quase 20. Ele tá com 17 no ventilador. Então, eu posso continuar com essa pressão. Cada vez que eu ocluo essa bolinha, eu mando pressão expiratória. Quando eu solto, eu mantenho a pressão expiratória. Então, eu mantenho a pressão dentro do alvéolo para manter ele aberto, tá? Então, aperta, solta, solta, aperta, solta, solta, aperta, solta, solta. A mesma coisa que eu faço com o ambu. Só que eu tenho controle. No ambu eu não tenho controle de pressão. É isso. Oi gente, boa tarde. Nosso treinamento do mês de abril é hoje sobre ventilação. Vamos falar sobre ventilação, né? E nós escolhemos o tema NeoTeam, né? Que é um dispositivo de ventilação hoje utilizado dentro da UTI neo para os pacientes neonatais, tá? Fora esse dispositivo, nós temos também o nosso famoso e amigo ambu. A enfermeira ambu é igual para todos? Não, não é. Nesse vídeo, né, que nós fizemos aqui dentro da instituição, vocês vão ver que existe ambu de todos os tamanhos, dependendo do paciente, né, que vai servir para ventilar o paciente numa ventilação de resgate, né, ou seja, o paciente em apneia, tá? Eu espero que esse vídeo seja esclarecedor, né, para todos. E depois desse treinamento, vocês vão estar aptos a utilizar os nossos mecanismos que nós temos hoje dentro do Hospital Samel, né? E também qualquer outro hospital, certo? Então todo mundo vai sair apto e usar o ambu, apto, ó, e usar o NeoTeam, tá certo? Qualquer dúvida é só vir aqui com o pessoal da fisioterapia e também o pessoal da enfermagem, né, que tá sempre a postos a ensinar você alguma coisa. Muito obrigada e bom treinamento a todos. Gente, vamos lá, vamos falar sobre os ambus agora, tá? Eu vou mostrar pra vocês os 3 tamanhos que a gente usa dentro da nossa UTI e como que a gente vai manusear ele no paciente. Eu tenho o tamanho NEO, PED e o tamanho adulto, né, que às vezes a gente usa em alguns pediátricos. E a única diferença deles é a questão de volume, tá? Eu tenho o NEOzinho aqui, que ele faz... Tem marca que diz que ele faz até 280 ml, mas normalmente a gente ouve 250 ml, tá? Tô falando de volume, tá? Na válvula de pressão de segurança é até 40 centímetros de água, tá? Então aqui esse é o NEO. Vou deixar aqui. Eu tenho esse aqui, seria um PED que faz 500 ml, tá? A válvula de pressão dele aqui marca 60 centímetros de água. E eu tenho o adulto, que a gente vai usar em alguns pediátricos, que ele faz até 1.600 ml de volume, tá? Que é esse maior aqui.
Eu vou pegar um menor, fica mais fácil da gente explicar. E a válvula de segurança também 40 centímetros de água, que fica mais fácil aqui de explicar, tá? Então vamos lá. O Ambu, ele vem com essa bolsinha reservatória, tá? Essa aqui é de silicone, essas outras é um plásticozinho normal, tá? Aqui que vai ficar concentrado o oxigênio, um reservatório de oxigênio, tá? Aqui, nessa pontinha, vai a borracha de oxigênio, depois eu vou mostrar direitinho pra vocês. Como ligar a bomba e tudo direitinho. A bomba não, desculpa, a bala. Então, aqui a gente tem onde vai a borracha de silicone, tá? Que vai mandar o oxigênio pra cá pro reservatório. Aqui eu tenho a saída com a válvula de pressão, tá? Aí o pessoal fala às vezes, e essa válvula de pressão quando você aperta ela sobe. É porque ela é uma válvula de segurança, tá? Quando eu apertar, que ela mexer, que ela subir, é segurança. Se eu apertar essa válvula, eu mando o total de pressão dela, que vai ser de acordo com o que eu vou enviar aqui na minha mão, tá? Aqui fica a máscara do Nelzinho, né? Essa nossa máscara, ela é uma máscarazinha adaptada. Essa daqui é a do Neoti, mas a gente tem umas redondinhas, a gente tem bem menor do que essa, tá? Pra prematuro extremo. Enfim, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês agora como é que bota na bala. Só falar aqui, lembrando essa válvula tem que ficar aberta, tá? Sim, nunca fechada. Quando tu faz a pressão aqui, tu já não sabe quanto de pressão tu tá dando, né? Isso aqui é uma coisa que tu não consegue medir. Quando tu fecha ela, aí é que tu não sabe mesmo, tu vai estar dando muito mais pressão do que ele suporta aqui. Então, por ela ser uma válvula de segurança, tem que estar aberta sempre. Lembrando que a gente não tem controle de pressão nos ambus, tá, gente? Isso aqui é uma válvula de segurança. A gente não tem controle dessa pressão. Outra coisa muito importante, no ambu a gente não a gente não mantém PEP, né? A gente não consegue manter PEP, diferente do Neoti, tá? No Neoti a gente tem um manômetro com controle de pressão inspiratória e manutenção de PEP, que é regulada de acordo com a gente, né? Com a necessidade do paciente que a gente coloca lá, tá? O ambu não tem. Ele é uma ventilação por pressão positiva somente inspiratória. Ele só manda pressão inspiratória, tá? E fluxo de oxigênio. Outra coisa, no Neoti a gente mantém um fluxo direto. No ambu, se eu conectar e deixar lá no paciente, no tubo ou na máscara, ele não sai fluxo, tá? É muito pequena a saída dele, não ventila. Então, para eu mandar tanto pressão quanto oxigênio, eu preciso apertar, pressionar, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente vai colocar a borrachinha de silicone, tá? Ela tá ligada à nossa bala. Vamos lá, gente. Essa bala é assim, ó. Tá aqui, ó. Aqui é pra abrir. Aí aqui a gente fecha. Primeiro de tudo a gente tem que abrir, tá? Então, vamos abrir aqui. E aí, depois que eu abro aqui, eu vou abrir o meu fluxômetro, tá? Ele que vai permitir a saída. Depois que eu fizer isso, é que eu vou regular aqui a quantidade de oxigênio que eu quero que saia. Aqui vai estar 0, aí eu vou 1/4, 1 litro, 2, 3, 4, 5, 6 e até 8, tá? A gente sabe que o Neoti é a partir de 8 litros, né? De preferência 11. Aqui a gente sabe que com 4 litros a gente consegue fazer uma ventilação legal no paciente, tá? Então vamos lá. Eu tenho que esperar a bolsinha encher, né? Essa bolsinha vai encher de ar. Deixa eu ver se aumentar aqui. Ó, eu tive que aumentar ali para 6 litros. Pode ser também por causa do fluxo, né, Ale? E no contrato dele. Pronto, ó. Diminuir para 4, ele encheu a bolsinha, tá? Aí aquilo que eu já falei pra vocês que a gente faz no Neoti. Às vezes o bebê é grande, ó. Quando eu vou colocar aqui no rostinho dele, às vezes não acopla legal, dependendo da anatomia do nariz desse bebê, ele é mais bochechudinho. Aí o que eu faço? Eu viro o contrário. Eu mantenho a boca e aí eu consigo abraçar bem o nariz, tá? Se eu não fizer ocluir mesmo com a sondinha aqui, eu não vou conseguir dar uma pressão adequada para ele, tá? Então, a mesma coisa do Neoti. Aperta, solta, solta, aperta, solta, solta, aperta, solta, solta. Claro que cada caso é um caso. Eu vou ter paciente que vai precisar de uma frequência maior, certo?
E eu vou ter paciente que eu posso conseguir fazer o aperta, solta, solta, sem problema nenhum. Tudo depende também da gravidade do paciente, tá? Eu vou trocar de ambu pra vocês darem uma olhadinha. Vai desligar, né? Não, eu pedi pra não gastar. Um oxigênio no meu rosto pra ficar bem. Já? Deixa eu desligar aqui. Pronto, precisa aqui, ó. Porque não precisa mais. A mesma coisa eu vou fazer no outro ambu, tá? No pediátrico. Eu posso manter aqui. E ó, a mesma coisa. Observa que a válvula, ela sobe um pouquinho, tá? É proteção mesmo. Qual é o risco do ambu? Fazer barotrauma. É lesão pulmonar por causa de pressão. Quando eu tenho controle de pressão, eu tenho variância de volume. Quando eu tenho controle de volume, eu tenho variância de pressão. Aqui eu não tenho controle nem de volume, nem de pressão. Então, quando eu não sei o que eu faço, quando eu ambuso o paciente, ele pode fazer um pneumotórax, tá? A gente já viu isso acontecer algumas vezes. A mesma coisa... Oh, meu Deus, a máscara nem cabe no bebê, mas tudo bem. Vamos lá, né? Ah, essa aqui é uma máscara para uma criança maior. A mesma coisa a gente vai fazer. Acoplar e mandar a pressão. A mesma coisa. Às vezes, gente, tem paciente que eu juro, é só uma apertadinha de leve. Como que eu posso ver também esse controle de pressão, na verdade, né? Para ter cuidado. Expansão torácica, tá? Eu consigo ver bem quando o paciente está expandido, tanto na máscara quanto no tubo. Lembrando que para o tubo é só eu tirar a máscara e conectar no tubo. Tiro o sensor de fluxo do paciente, tá? E conecto. Eu não sei, teve um ambu que não conectou, não lembro qual foi. Não conectou no sensor de fluxo. É para conectar, mas às vezes não conecta, tá? Eu acho que é isso. Quer abrir um tubo para mostrar? Vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. Só vou mostrar aqui nesse e aí a gente faz no outro também, tá? Ó. Um mínimo de pressão, né? Uma resistência absurda. A gente também com esse tubo. Ele é o quê? 2,5? 2? Aí eu tenho aqui, para um tubo desse, com certeza vai ser um paciente que vai usar um nelzinho, né? Claro. A gente conecta, tá? A mesma coisa a gente vai fazer. Olha a diferença. Menos volume, né, gente? Menos pressão. Tá? Do mesmo jeito, enfiadinho como tava. E é isso. Espero que possa ter esclarecido algumas dúvidas e qualquer coisa é só procurar a equipe da Física que a gente orienta vocês. Obrigada, gente. Olá, laringoscopista! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os dispositivos de oxigenação, tá? Foi uma sugestão aí dos nossos seguidores do Instagram. Se você ainda não me segue lá, é o @TiagoIntubação. E vamos direto ao ponto. O que nós temos para fazer a oxigenação dos nossos pacientes que estão dessaturando? Eu peguei coronavírus e fiquei saturando 84% na minha casa. Fui para o hospital e aí chegando, eu já sabia que eu ia receber uma suplementação de oxigênio, né? O pessoal viu a minha saturação e ficou meio assustado, né? Caramba,
paciente está saturando 84, vamos começar aqui a suplementação de oxigênio. E qual é a lógica que a gente utiliza, né? Você pode fazer duas abordagens. Em primeiro lugar, você pode fazer uma progressão de dispositivos em relação a FiO2, a fração expiratória de O2, começando o que fornece menos, que é o catéter nasal, e indo para o que fornece mais. Seria a máscara não reinalante, ou então o próprio AMBU, que vai fornecer ali perto de 100% de FiO2. Ou então você já começa com um dispositivo que fornece uma alta FiO2. Então vamos falar aqui primeiro do que fornece menos concentração de oxigênio, que é o catéter nasal. Você pode regular esse fluxo lá do catéter nasal de 1 a 6 litros por minuto. Cada litro aí vai dar entre 3 a 4% a mais de oxigênio para os pacientes. Nós estamos aqui em 21%, né? Eu e você que está assistindo esse vídeo. E aí, a partir do momento que você coloca um catéter nasal com um fluxo de 1 litro por minuto, você vai dar mais 3 ou 4% a mais de oxigenação. Então, de 21%, você vai ali para 24%, 25%. E você vai aumentando conforme você fornece mais fluxo de oxigênio. 2 litros, 3 litros. A partir de um certo ponto, há muito ar que se perde ali no catéter nasal. Para os pacientes com coronavírus, você pode também fazer entre 1 a 6 litros de oxigênio no catéter nasal. A partir de 3, 4 litros começa a incomodar um pouquinho o paciente, mas se ele estiver precisando, ele vai tolerar, ele vai aguentar, contando que você coloque uma máscara cirúrgica, tá? Para proteger ali a disseminação dos aerossóis, tá? Coloca uma máscara cirúrgica e por baixo o catéter nasal de oxigênio. Em seguida, né, qual é o próximo passo, Thiago? Chegou um paciente para mim saturando 80%, é um senhor de 70 anos, tem hipertensão, tem diabetes. Eu estou suspeitando que ele está com uma pneumonia, já chegou saturando 80%. A enfermagem já colocou um catéter nasal lá, 4 litros por minuto, e de 80% ele foi para 86%. O que é que está acontecendo? Está insuficiente. É uma das maneiras de você avaliar. Você pode começar com o catéter nasal de oxigênio e aí você vê quanto que estava a saturação antes e quanto que foi depois. Tá legal? Tá acima de 92 a 94% para os pacientes aí que não são depiocíticos, né? E vamos falar disso aí também depois. Beleza, ficou acima de 92, 94, depende da referência. Ótimo. Ah, não, Thiago, esse exemplo aí que você deu tá em 86. Eu vou melhorar a oxigenação. Como é que a gente pode melhorar? Tem duas alternativas aí. Você pode colocar uma máscara de Venturi, que não está indicada nos pacientes com coronavírus ou com suspeita de coronavírus. Você pode colocar uma máscara facial com bolsa não reinalante. Essa sim você pode usar nos pacientes com coronavírus entre 4 a 6 horas aí, colocando sempre aquela máscara facial. Esses dois dispositivos, a Venturi, ela consegue ser titulada de acordo com aquelas pecinhas que você coloca. São vários graus aí que você pode fazer a titulação de fração inspiratória de oxigênio. Geralmente a gente usa a de 50%, que é a laranjinha. Ela vai partir daquele catéter nasal já para 50% de FiO2. Ou então você pode usar também a máscara com a bolsa não reinalante, que teoricamente, né? Teoricamente vai dar 100% de oxigenação para os pacientes. Teoricamente por quê, Thiago? Porque não dá 100%. Né? Existe um estudo aí que foi feito pelo grupo Vortex, é um grupo que é especializado na via aérea, e eles fizeram essa medida real, in loco, colocou um integrante lá do Vortex para ficar lá 5 minutos sendo oxigenado pela essa bolsa não reinalante e depois viram quanto de FiO2 estava dando, né? Através da expiração, na verdade, a fração expiratória. Ela tinha que ser maior que 80% a 84% e não deu isso não. Então, os livros falam que a máscara com bolsa não reinalante dá próxima a 100%, mas eu acho que dá perto ali de 70%, 75%, tá? Mas é uma alternativa muito boa, é muito interessante.
Então, lembra daquele nosso paciente lá, 70 anos, diabético, hipertenso, você está suspeitando de uma pneumonia. Começamos com o catéter nasal, ficou com 86. Opa, vamos colocar aqui uma Venturi, não tem suspeito de coronavírus, vamos colocar uma Venturi para ele. Venturi é 50%, a laranjinha. É como eu raciocínio, né? Eu raciocínio, Tiago. Primeiro catéter, depois Venturi é 50%, depois VNI, se possível, se existir o equipamento necessário, e depois intubação orotraqueal. Então, depois que a gente instituiu a Venturi, o nosso paciente ficou ali com 90% de saturação. E aí, a gente tem que ver o lugar que nós estamos trabalhando. Tem hospitais que não tem a máscara de VNI, tá? Para fazer a ventilação não invasiva. Quando a gente começa a entrar aí, digamos assim, na terceira etapa da oxigenação, que é a VNI, na minha opinião, né? De acordo com a nossa escadinha, catéter nasal, Venturi ou máscara não reinalante, VNI e intubação orotraqueal. Tem lugar que não tem a VNI, tem lugar que não tem o aparelho que faz a VNI, não tem a máscara da VNI. Às vezes o paciente está com suspeita de coronavírus ou está com coronavírus e não é qualquer VNI que nós podemos fazer nele, tá? Nós temos que usar essa máscara aí, conhecida como Performax ou Performax, que ela faz uma vedação bem legal aqui na face do paciente. Essa máscara sim está permitida para os pacientes com coronavírus. Se for outra máscara que tiver no seu serviço, infelizmente, não dá para usar, tá? Você vai ter que partir para outras medidas, quiçá a intubação orotraqueal. Então, a VNI é um ponto mais delicado, tem que ter um fisioterapeuta, o paciente ele tem que estar colaborativo, ele tem que estar consciente, porque ele pode vomitar ali, né, e aspirar de volta. Então, tem uma série de fatores aí que, se você tiver num serviço avançado, um hospital que tem essa tecnologia, maravilha, usa ela. Dá para usar no edema agudo de pulmão, dá para usar no DPOC exacerbado, dá para usar nos coronavírus. Agora sim, se você tiver a máscara Performax ou Performax, dependendo aí de como você queira falar. Tiago, fizemos a VNI nesse paciente e ele foi para saturação de 95%. Maravilha, respondeu bem, ele ficou bem. Ele está aguentando, ele está com a frequência respiratória mais confortável, porque ele está sendo ajudado agora, show de bola. Mas caso ele esteja ainda fazendo esforço muscular, está brigando, ele está suando frio já com diaforese, né? Ele está caminhando para uma insuficiência respiratória, para uma parada por causa de fadiga muscular, aí você vai ter que realizar a intubação orotraqueal desse paciente, tá bom? Uma coisa bem importante que a gente precisa conversar aqui é em relação à saturação. Falar sobre a saturação de oxigênio é algo muito delicado, porque algumas pessoas pensam que um certo grau de saturação é igual à intubação orotraqueal. Eu recebo muito essa dúvida de alguns seguidores. A partir de quanto saturação eu preciso ter na minha cabeça para fazer as intubações orotraqueais dos pacientes? Então, a resposta para essa pergunta é que saturação não é sinônimo de intubação orotraqueal. O paciente que está saturando 80% não significa que você tem que intubar ele de cara, tá bom? Nós precisamos avaliar uma série de fatores aí. Por exemplo, o paciente está saturando 80%, beleza. Ele está recebendo uma suplementação de oxigênio. Digamos que se você fizer uma máscara de Venturi é 50%, esses 80% vai para 92%. O paciente, como é que está em relação ao esforço respiratório? Ele está respirando já morrendo, né? Já está sem força, ele está desesperado? Ou ele ainda está confortável, ainda está conversando, né? Ainda está colaborativo? Se ele estiver colaborativo, você consegue fazer a suplementação de oxigênio. Se ele já estiver em franca dispneia, né? Fadiga respiratória, angústia respiratória, aí sim você pode avaliar e provavelmente você vai intubar esse paciente. Então, lembre-se que dessaturação não significa intubação, você tem que ver o paciente. Às vezes você institui, de acordo com a nossa escada da suplementação de O2, que é o catéter nasal, depois a Venturi ou a máscara não reinalante, depois a VNI
E só por último você pode partir para a intubação orotraqueal. Às vezes um paciente é DPO-cítico, a vida inteira dele ele saturou ali 88%, 89%, e ele pegou uma infecção das vias aéreas superiores, ou ele está com a exacerbação do DPOC e está saturando agora 84%. Vai assustar você? Caramba, está saturando 84%, vamos entubar. Não, meu amigo, minha amiga, vamos devagar, né? Você vai conversar com o paciente. Seu José, o senhor está se sentindo bem? O senhor está confortável, digamos assim? Ah, doutor, eu tô um pouquinho cansado, mas tudo bem, eu tô ok, né? Tô um pouquinho azul nos meus dedos, mas tá bem. Beleza, esse paciente está saturando 84%, mas está conversando com você, tem um grau de consciência adequado, você vai instituir uma suplementação de oxigênio para ele. Tiago, pelo amor de Deus, você vai fornecer oxigênio, né? Para os pacientes DPO-cíticos. Então, existe aí uma discussão em relação à suplementação de O2 no paciente com DPOC. Alguns livros falam que se você fornecer oxigênio para os pacientes DPO-cíticos, fornecer uma alta fração inspiratória, esses pacientes apresentarão apneia. Meu Deus do céu! O paciente vai morrer se eu der oxigênio para ele, né? Ele vai cair no chão em apneia. Não é bem assim, né? Na vida real a gente sabe que isso não acontece, tá certo? Qual é a grande explicação por trás disso? Os livros falam que o paciente com DPOC, ele não responde mais ao estímulo através do CO2. Para mim e para você que está assistindo esse vídeo, quando o seu CO2 começa a subir muito, o centro respiratório vai avisar o seu corpo. Respira, bora, respira que o CO2 está subindo. E aí você começa a respirar. Se você fez uma apneia ali, alguma coisa, né? E é isso que dá o nosso estímulo. Porém, os pacientes com DPOC, como eles são retentores crônicos de CO2, esse estímulo não existe mais, porque ele já está um tempo retendo CO2, né? Então o corpo meio que dessensibiliza esse estímulo do CO2 e agora o corpo foca no estímulo do oxigênio mais baixo, tá? Quem vai forçar o paciente DPO-cítico a respirar é a baixa da PaO2. Quando a PaO2 baixa, o paciente vai ter um estímulo para respirar. E aí os livros falam que se você subir muito essa PaO2, o paciente não terá estímulo mais para respirar e entrará em apneia. Ele vai parar de respirar na sua cara. E aí vem a prática, né? Vem o que acontece na vida real. Se o paciente é DPO-cítico e está bem, ele está conversando, né? Igual esse paciente que eu falei com você, você sim vai deixar ali 1 ou 2 litros de catéter de oxigênio, maravilha. Tanto é que existem pacientes com DPOC que recebem oxigênio em casa, né? Isso faz parte do tratamento. É uma das medidas que a gente institui, mas você pode colocar um fluxo maior de oxigênio para os pacientes mais críticos. Se chega um paciente DPO-cítico para você, morrendo, franca insuficiência respiratória, ele está pensando em respirar, ele está conscientizando. Respira que senão você vai parar vai morrer. O paciente está com pneumonia e ele está voluntariamente pensando em respirar. Porque ele sabe que se ele parar de pensar nisso, é algo que está angustiando ele, ele vai morrer. A vida dele depende disso, né? Ele está em insuficiência respiratória, ele está pensando. E aí, nesses casos, não há nenhum problema de você fazer uma VNI nele, de você fazer uma suplementação de oxigênio mais agressiva, tá bom? Porque ele está mais grave, ele não vai parar de respirar, pode ter certeza, tá bom? Então, pode ficar seguro em relação a esse ponto aí dos pacientes com DPOC. Se você achou legal a nossa discussão, inscreve no nosso canal, aperta aqui nesse botãozinho vermelho. Tem muita gente que assiste os vídeos e não está inscrito, meus amigos. Vamos nos inscrever. Aperta aí que você vai me ajudar a divulgar essas informações. Dá o like aqui, isso ajuda também a divulgar esse vídeo para outras pessoas também assisti-lo, tá certo? Um grande abraço do seu amigo Tiago e até o próximo vídeo. Tchau! Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo, sou da empresa Home Vida e hoje nós vamos falar um pouco sobre o cilindro de oxigênio. Nós trabalhamos com 3 tamanhos de cilindro.
cilindro de 8 metros cúbicos, equivalente a 40 litros, cilindro de 4 metros cúbicos, equivalente a 20 litros, e o cilindro de transporte de 1 metro cúbico, equivalente a 5 litros de oxigênio. Tá certo? O cilindro é composto pelo regulador de oxigênio, que é o item que faz a regulagem da pressão interna, já que esse oxigênio está comprimido dentro do cilindro. Para ajustar o fluxo ao paciente, nós utilizamos o fluxômetro, certo? Esse item, regulador e fluxômetro, estão presentes nos 3 tamanhos de cilindro. Perfeito? O cilindro, quando instalado na residência, ele acompanha um suporte onde ele fica armazenado para evitar qualquer tipo de queda ou acidente dentro da residência. Feito isso, cilindro instalado, componentes ajustados, perfeito, o cilindro de oxigênio também é utilizado como backup ao concentrador. Na falta de energia, o aparelho para. Automaticamente, o paciente para de receber o oxigênio. Qual procedimento vocês devem fazer nesse caso? Desconectar do concentrador o copo umidificador e fazer a transferência para o cilindro. Aqui no fluxômetro é o local que vocês vão rosquear o copo umidificador extraído do concentrador. Da mesma forma que vocês fazem no concentrador, o aperto aqui é o mínimo para não causar o espanamento na rosca do copo. Feito isso, o catéter é conectado. O cilindro de oxigênio, nós precisamos fazer a liberação através da sua válvula principal, abrindo no sentido anti-horário. Uma volta já é suficiente. Automaticamente vocês vão visualizar aqui no regulador a quantidade do cilindro de oxigênio. Essa unidade de medida é em bars, então esse cilindro está com 140 bars. Após feita essa verificação, o cilindro encontra-se cheio, nós vamos regular o fluxo para o paciente. Abrindo esse botão verde, sentido anti-horário, e ajustando o fluxo de acordo com a necessidade do paciente. Na necessidade de realizar inalação ao paciente através do cilindro de oxigênio, nós vamos fazer o seguinte procedimento. Fechar o fluxômetro, que vai estar em uso através do copo umidificador e catéter, fechando nesse botão. Nós também podemos fechar a válvula principal para garantir uma maior segurança no procedimento. Desconectamos aqui o copo umidificador. Como no concentrador, essa rosca é padrão. Nós vamos conectar a extensão do kit de inalação, rosqueando no mesmo local que estava o copo umidificador, conectando o copo com o soro, medicamento, enfim, o que o paciente necessitar, correto? Abrimos novamente a válvula central do cilindro e fazemos a regulagem de acordo com o protocolo da sua instituição. O paciente já vai estar recebendo a inalação através do oxigênio ofertado pelo cilindro. Pessoal, outra finalidade do cilindro de oxigênio, sendo ele o de 4, de 8, de 1 metro cúbico, é a função de dar um suporte na aspiração do paciente. Na falta de energia, o aspirador para de funcionar. Automaticamente vocês não vão conseguir realizar a aspiração no paciente. Como que vocês vão fazer o procedimento de aspiração no copo Venturi? Desconectando a extensão que vocês estavam utilizando
no aspirador, fazendo a conexão no copo Venturi de aspiração. Vocês vão abrir o registro principal do cilindro anti-horário. Na outra extremidade da extensão, conectar a sonda de aspiração. Da mesma forma como se fosse utilizar no aspirador. Quando vocês abrirem esse botão, o oxigênio sai do cilindro, entra dentro do copo e sai por essa válvula. Esse fluxo, essa rotatividade da entrada e saída dentro desse copo causa a sucção na mangueira, proporcionando a vocês a possibilidade de aspiração. Quanto mais vocês abrem esse botão, maior é a potência dessa aspiração. Esse barulho, esse ruído de escape do oxigênio, do ar, é natural, porque como eu expliquei a vocês, precisa entrar o O2 e sair para causar a sucção na mangueira. Então vocês vão fazer a regulagem da potência do aspirador Venturi de acordo com a necessidade do paciente, correto? Finalizado o processo de aspiração no Venturi, a higienização será o mesmo procedimento utilizado no aspirador. Terminou o procedimento de aspiração, faz a desconexão da extensão, higienizando na água, no copo descartável ou no copo de vidro, da mesma forma que vocês fazem no aspirador. Higienização realizada, desconectem a extensão, munidos, do IPI, luva, óculos de proteção, máscara. Vocês vão fechar o registro principal para preservar a carga do oxigênio, sempre fechando, sempre preocupados em preservar a carga. Feito isso, aqui já vai estar fechado. Vocês vão abrir o copo, desrosqueando somente o recipiente de vidro, fazendo o descarte no vaso sanitário e fazendo a higienização de acordo com o protocolo da sua instituição. Feita a higienização, volta com o copo aqui para sua tampa, rosqueando, e aí o aspirador está apto para uma nova aspiração. Pessoal, qual o momento certo de pedir uma recarga de oxigênio para o seu fornecedor? Vamos lá. O cilindro, quando instalado na residência, quando utilizado pela última vez, vocês abriram essa válvula, regularam o fluxo, utilizaram através do catéter ou para fazer a inalação. Depois vocês fecharam o fluxômetro e fecharam a válvula principal. Dentro do regulador fica preso uma quantidade de oxigênio estabilizada em uma determinada pressão. Com o passar dos dias, essa pressão vai saindo e o ponteiro vai descendo até o zero. Então, o ideal, toda vez antes de vocês solicitarem uma recarga para o seu fornecedor, abrirem aqui a válvula principal. Sempre verificar a quantidade do cilindro, abrindo primeiramente a válvula principal e visualizando aqui no relógio do regulador a quantidade do cilindro. Perfeito? Com a válvula aberta, vocês vão ter a real quantidade interna de oxigênio. Se vocês abrirem e o ponteirinho indicar no 50, no número 50, aí sim é hora de solicitar uma recarga para o seu fornecedor. Nunca solicitar recarga com o cilindro vazio, zerado. Por quê? Pode causar um prejuízo ao paciente. O tempo hábil para o veículo chegar na residência de vocês e realizar essa recarga pode demorar um pouco e aí, numa emergência, numa intercorrência, o paciente está descoberto de oxigênio. Vocês solicitando a recarga
com 50 bar, com ponteiro indicando 50, existe ainda uma carga dentro do cilindro que vai suprir essa necessidade ao paciente até o veículo, até o prestador de serviço chegar na residência para efetuar a recarga para vocês. Então, sempre realizar esses procedimentos. Antes da recarga, solicitar uma recarga, abrir o registro principal, verificar a real quantidade do cilindro. Estando em 50, vocês ligam ao fornecedor de vocês e solicitam a recarga. Tá certo? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Olá, meu nome é Isabela Piscinin, eu sou pneumologista pediátrica e médica responsável pelo Serviço de Assistência Integral à Criança Traqueostomizada, que é desenvolvido no Hospital Infantil João Paulo II da rede FEMIC. Antes de iniciarmos a abordagem do conteúdo, é importante dizer que o manejo da traqueostomia deve ser feito com o uso de EPIs completos: gorro, máscara N95 ou PFF2, óculos ou face shield, capote impermeável e propés. O objetivo dessa aula é auxiliar na condução das complicações potencialmente fatais relacionadas à traqueostomia na infância, como obstrução e decanulação acidental, com demonstrações práticas, bem como fornecer informações importantes em relação ao manejo da traqueostomia, tais como troca de cânula, tipos de cânulas mais frequentemente utilizadas e uma proposta de acompanhamento das crianças após a realização da traqueostomia. Para a abordagem dessa complicação, vamos precisar de ambu, sonda de aspiração, ampola de soro fisiológico, seringa de 5 ml, tubo orotraqueal sem balonete, meio calibre menor ao da cânula em uso. A obstrução da cânula de traqueostomia é suspeitada quando não é possível progredir a sonda de aspiração, que deverá estar conectada ao aspirador. Neste momento, a criança provavelmente vai apresentar algum grau de desconforto respiratório, cianose, dispneia e agitação, a depender também do grau de obstrução das vias aéreas superiores. Primeira medida, manter a calma e tentar inserir a sonda de aspiração novamente. Caso não seja possível, deveremos recorrer ao uso do ambu, com 3 suspiros seriados, 1, 2, 3, para tentar deslocar o plug mucoso que está causando a obstrução. Se ainda assim não for possível progredir a sonda, devemos instilar soro fisiológico em jato, utilizar o ambu mais uma vez com 3 suspiros, e tentar aspirar pela última vez. Se não for possível progredir a sonda, este é o momento de tomar uma outra decisão. Devemos retirar a cânula e promover a inserção do tubo orotraqueal 3 dedos. Isso porque a manobra de recolocação de uma nova cânula ela é mais complexa, para garantir a colinearidade com a traqueia, e nós vamos falar disso num tópico posterior. Já o tubo ele pode ser inserido em qualquer posição, e isso vai evitar a evolução para uma parada cardiorrespiratória, que é o nosso maior temor. Então a cânula deverá ser retirada, uma vez que ela está obstruída, e o tubo deverá ser inserido aproximadamente 3 dedos. Neste momento, a criança está com a via aérea garantida. Ela volta a respirar. E então, o médico com maior habilidade no manejo de vias aéreas que estiver presente no hospital deve ser acionado para promover a colocação da nova cânula, enquanto a criança permanecer contida e o tubo seguro no lugar.
Caso o paciente faça uso de uma cânula com cuff, o mesmo deve ser esvaziado antes de ser feita a retirada da cânula e a inserção do tubo traqueal, conforme falado. Para abordagem dessa complicação, vamos precisar de um tubo orotraqueal meio calibre menor do que a cânula em uso. Os principais riscos para decanulação acidental são fixação frouxa, velcro com pouca aderência, agitação da criança no momento da troca de fixação ou higienização da região periostomia. Diante de uma decanulação acidental, devemos manter a calma e focar no reestabelecimento da via aérea. Como já comentamos anteriormente, a forma mais prática e segura de reestabelecer essa via aérea é inserir 3 dedos do tubo orotraqueal. Uma vez que o tubo esteja posicionado e o paciente fora da urgência e sem risco de evoluir para uma parada cardiorrespiratória, o médico mais apto a reestabelecer a via aérea definitiva com a colocação da nova cânula deverá ser acionado. É essencial que a equipe médica esteja apta à realização da troca da cânula de traqueostomia. Abordaremos a seguir a realização da troca de cânula sem cuff e a seguir a realização da troca de cânula com cuff. Para isso, vamos precisar cânula do mesmo calibre utilizada pelo paciente, tubo orotraqueal sem cuff, meio calibre menor em relação à cânula usada pelo paciente, gaze, xilocaína gel 2%, fixação de cânula adequada ao paciente e coxim. Para a troca de cânula, o médico deve se posicionar idealmente na cabeceira do leito e devemos garantir uma discreta hiperextensão do pescoço. Isso pode ser obtido com a colocação de um coxim abaixo dos ombros. Algum responsável pelo paciente, um familiar ou membro de equipe, deverá realizar a contenção da criança. E um outro profissional deverá ser acionado para fazer a retirada da cânula de traqueostomia. A nova cânula deve ser inserida respeitando-se a seguinte manobra: inserção lateralizada e a seguir ela deve ser retificada para garantir a colinearidade com a traqueia. É válido que a cânula a ser inserida seja lubrificada com xilocaína em gel para facilitar a introdução da mesma. Se houver dificuldade na inserção da nova cânula, o tubo orotraqueal deve ser inserido e a equipe médica deve discutir a necessidade de sedação ou inserção de cânula meio calibre menor. Caso o paciente faça uso de uma cânula com cuff, deve-se proceder à aspiração das vias aéreas, na sequência traqueostomia, nariz e boca, para remoção da secreção que puder estar acumulada em cima do balonete. A seguir, deve-se retirar o ar do cuff da cânula a ser inserida e da cânula em uso pelo paciente. Na sequência, iremos realizar a troca conforme já explicado anteriormente. Pode haver maior resistência à inserção da cânula com balonete. Neste caso, pode ser válido usar um tubo orotraqueal menor de guia para auxiliar na colocação da cânula e evitar o falso pertuito. O cuff deve ser insuflado com volume de ar previamente estabelecido pela equipe da fisioterapia, com auxílio do cufômetro, de forma que não seja ultrapassada a pressão de segurança de 20 cm de água. Após a realização da troca da traqueostomia, deverá ser feita a fixação da cânula, deixando-se apenas um dedo de folga, para evitar a decanulação acidental. O próximo passo será demonstrar brevemente os tipos de cânula mais comumente utilizadas: as cânulas de PVC siliconizadas, sem cuff e com cuff, as cânulas plásticas, sem cuff e com cuff, as cânulas metálicas,
o modelo Biesalski e, finalmente, as cânulas plásticas de adultos. Há muitas dúvidas em relação ao tipo de cânula a ser utilizada na faixa etária pediátrica. A primeira diretriz brasileira de assistência à criança com traqueostomia recomenda que devem ser utilizadas cânulas biocompatíveis, de PVC siliconizado ou as cânulas plásticas. Esse mesmo consenso recomenda que, em hipótese alguma, seja utilizada as cânulas metálicas, devido à sua rigidez, baixa biocompatibilidade e o risco de lesão traqueal. Além disso, esse tipo de cânula não dispõe de conexão universal, o que dificulta a utilização do ambu em caso de necessidade de reanimação. Seria necessário, nesse caso, o uso de um dispositivo improvisado, o que devemos evitar ao máximo. As cânulas plásticas de adulto podem ser eventualmente utilizadas em adolescentes, e elas dispõem de uma intercânula ou macho, que facilita a higienização. Infelizmente, por terem um diâmetro interno muito grande, a sua utilização na faixa etária pediátrica é praticamente inviável. O único modelo de cânula pediátrica que dispõe de intercânula é o modelo Biesalski. No entanto, essa cânula é restrita a crianças que já estão em desmame de traqueostomia ou com processo de decanulação bem definido, uma vez que há um afunilamento na extremidade distal, o que dificulta a entrada do ar. Por fim, iremos comentar sobre alguns aspectos importantes na continuidade da assistência à criança traqueostomizada. Devemos ressaltar que a permanência da criança no CTI após a realização da traqueostomia deve ser em torno de 5 a 7 dias, desde que não haja outras demandas clínicas, claro. É importante dizer que o fio de reparo pode ser usado para ser tracionado no pós-operatório imediato e nos primeiros dias após a realização da traqueostomia para facilitar a reinserção da cânula em caso de decanulação acidental. Deve-se providenciar a primeira troca de cânula com a retirada dos fios de reparo 15 dias após a realização da traqueostomia, e isso deve ser feito pela equipe cirúrgica responsável pelo procedimento. Por fim, toda criança traqueostomizada deverá ser idealmente encaminhada a um serviço de assistência integral, para que seja feito um plano assistencial, uma definição do plano de acompanhamento, com a possibilidade ou não de decanulação, e para que seja viabilizada a troca de cânula a cada 3 meses ou antes, se necessário.